Segundo capítulo do Tratado das Tentações. As tentações não são sinal do mau estado de uma alma em relação a Deus e a sua salvação. Ordinariamente, as tentações frequentes bem podem assinalar um coração sujeito às paixões e propenso ao mal, porém, não assinalam um coração mau e afastado de Deus. Quando estas inclinações são desaprovadas, esse pendor para o mal que nós trazemos ao nosso ser ao nascer, pela desordem que o pecado de nosso primeiro pai pôs nas nossas inclinações, que é o nosso pai Adão e Eva. Às vezes, é fortalecido pela dependência em que a nossa alma está dos sentidos. Essa dependência torna-nos mais ou menos sujeitos às tentações, conforme seja ou menos forte a impressão dos sentidos. Sendo isso independente da nossa vontade e não vindo do fundo do coração. Não assinala nele um vício particular. Ele não é a causa dessa disposição dos sentidos. Pelo contrário, sofre com ela e, quando a corrige, pelo seu apego à virtude, mais forte que seja a inclinação, o coração nem por isso se torna mau. Essa resistência às tentações assinala antes um coração cristão e faz reconhecer o apego que ele tem a seu Deus e a proteção de que Deus lhe concede, coisa que deve consolá-lo e enchê-lo de confiança. A determinação em que ele se acha de resistir à inclinação que se arrasta, recebe-a ele da misericórdia divina, que o sustenta por uma graça, tanto mais particular quanto mais exposto ele estiver ao mal e ao perigo de sucumbir. E raciocinar o mal e o dizer: se a minha mente e o meu coração estivessem em bom estado, se fosse bem de Deus, teria eu estas ideias, estes pensamentos, que ferem, a caridade, que são opostos à fé, à submissão, à paciência, e que me metem horror a mim mesmo? Se essas ideias, se esses sentimentos dependessem de vós, se estivessem na vossa escolha, tê-los ou não os ter, com razão, julgareis estar muito afastada de Deus, quando os experimentais. Mas tudo isso absolutamente não depende de vós. Estas ideias, esses sentimentos insinuam subitualmente ou se abatem com impetuosidade sobre o vosso espírito e sobre o vosso coração, sem consultarem a vossa vontade. E o que é ainda mais forte, perseveram na vossa alma a despeito da vossa vontade, e que deveria desvencilhar-se deles, e que emprega toda sorte de meios para os afastar. Eles não são, pois, a expressão livre da vontade, não são da escolha desta. Não podem, pois, decidir coisa alguma contra o bom estado da alma e contra o seu apego a Deus e à virtude. O coração se apega pelos seus sentimentos refletidos e deliberados. Podem, pois, um coração ser inteiramente de Deus, embora experimente indeliberadamente sentimentos contrários à virtude, desde que estes lhe desagradem em vista de Deus. Digo mais, o desgosto que ele sente de se ver atacado por tais inimigos
O horror que tem destes são uma prova bem decisiva de que ele está apegado ao dever, ao amor divino. Se ele amasse menos a Deus e se tivesse ou se detestasse menos o pecado, não teria nem esse desgosto, nem essa perplexidade e nem esse horror. Seguiria a sua inclinação, satisfaria os seus desejos. Não pode ele, pois ter a prova mais segura do seu amor a Deus do que a fidelidade que Deus lhe dá em combater essas más inclinações. Os maiores santos foram postos a essa prova. São Paulo não foi exílio dela. Eles amavam a Deus perfeitamente. O nosso divino Salvador quis submeter-se para nossa instrução. Era o santo dos santos. O que ele quis experimentar na sua humanidade santa não pôde ser mal, nem mesmo uma imperfeição. Ele era incapaz de um e de outra. Não podemos ser culpados quando experimentamos isso da mesma maneira que ele. Quando nos defendemos disso com ele, e o fez em proporção da nossa fraqueza.